Policiais ameaçados poderão contar com segurança do Estado. Campanha da Unali contra o câncer de mama chega à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E ainda, Parlamento Kids celebra o Dia da Criança na Assembleia Legislativa. Começa agora o Jornal Parlamentar. Olá! 21 matérias foram analisadas na última reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do total de matérias analisadas, 11 seguem para votação em plenário com parecer favorável da CCJR. Entre os projetos aprovados pela comissão está o de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL, que tem por objetivo implantar medidas de informação e de proteção à gestante contra a violência obstétrica. Esse projeto é de suma importância para Mato Grosso do Sul, tendo em vista que eu apresentei esse projeto na legislatura passada justamente por recepcionar nosso gabinete muitas reclamações. Vinham ali mães dizendo que elas sofreram muitas humilhações no momento do parto, no momento que ela foi para ganhar o seu bebê, e vinham as pessoas e discriminava, outra agredia verbalmente, outro chamava ela de muito molenga. Então as pessoas se sentiam muito humilhadas nesse sentido. Aí nós apresentamos, porém, obviamente que quando você trata nesse sentido, e o nome já também ele é bem sugestivo, que trata-se da violência, né, obstétrica contra as parturientes, contra realmente as gestantes, os médicos então procuraram o Capitão Contar e ele apresentou um outro projeto mudando algumas nomenclaturas. Porém, a violência obstétrica ela vem da Organização Mundial da Saúde, não tem como você tirar isso, descaracterizar isso, porque é uma nomenclatura oficial, né? Então nós apresentamos isso e o Capitão Contar agora fez essas adequações no projeto, apresentando um novo projeto para adequar isso. Eu entendo que só ganha a população naquilo que é o atendimento, nesse momento de sensibilidade da mulher, que ela precisa ser respeitada realmente, e um projeto meu, inclusive, de as pessoas, a parturiente ser assistida, né? Ou seja, pelo esposo ou pela mãe, que ela não fique sozinha nesse momento, para que ela também não passe por esse estado de humilhação dentro das unidades hospitalares. Esse é o objetivo desse projeto, é esse resguardo dessa paciente quando ela chega para o tão sonhado momento de passar pelo parto e receber seu bebê. Ainda durante a reunião da CCJR, o deputado Lídio Lopes, presidente da comissão, devolveu outras 2 matérias com parecer favorável. A primeira é do deputado Lucas de Lima, que institui em Mato Grosso do Sul a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas. A outra matéria é de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, que dispõe sobre medidas de prevenção acerca dos riscos decorrentes à queima de carvão vegetal. Agentes de segurança pública ameaçados em razão dos seus trabalhos poderão receber proteção do Estado. É o que prevê projeto de lei apresentado pelo deputado Cabo Almi. A proposição pretende garantir meios de proteção ao servidor que tenha recebido ameaça ou tenha tido sua família ameaçada. O projeto prevê o direito à saúde dos profissionais que trabalham em atividades de alta tensão psicológica, devido ao risco de violência e de morte. O propositor do projeto, o deputado Cabo Almi, do PT, justificou que o estresse do policial em serviço é muito grande e o tratamento é essencial para evitar o suicídio. O projeto que eu apresentei hoje, ele cria, um apoio, uma assistência psicológica e social ao policial, o agente penitenciário, o bombeiro militar, o policial civil, que em serviço ou em detrimento da ocorrência por ele atendida, possa vir ter um problema após isso daí, um problema mental. Um problema de relacionamento com a própria família, enfim, e que dificulte a ele uma qualidade do próprio trabalho à população. O parlamentar destacou que o Fundo de Assistência de Apoio Psicológico aos policiais não consegue suprir tanta demanda e que o projeto vem para dar fim à negligência com relação à saúde mental dos militares. Hoje nós temos na Polícia Militar o Fundo de Assistência ao Policial.
Mas nós percebemos que, em virtude do grande número que nós estamos tendo de policiais com problemas mentais, números de suicídio, eu resolvi criar esse projeto onde eu peço ao governo do estado, né, uma estrutura, um apoio, tá, a essas famílias e ao trabalhador que, porventura, através do trabalho ou fora do trabalho, mas com vínculo do trabalho, ele vem a ter problemas psiquiátricos e precisa desse apoio, dessa assistência. Campanha Nacional da Unali é lançada também em Mato Grosso do Sul e quer ajudar a conscientizar as mulheres no combate ao câncer de mama. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou a abertura oficial da Campanha Mundial Outubro Rosa, com a intenção de alertar a sociedade da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, falou sobre a necessidade de realizar o exame periodicamente e das chances de cura quando descoberto na fase inicial. A Unali, ela lança hoje a campanha a nível nacional. São as 27 Assembleias Legislativas do país que fazem esta campanha do enfrentamento, né, de um trabalho de conscientização devido ao alto índice de câncer de mama que se instala no país. A previsão é que 59 mil mulheres são atingidas com câncer de mama nesse ano 2019. Então, para que as pessoas quebrem esse tabu, que elas realmente procurem, façam o exame, façam o preventivo, antecipe, porque é comprovado que tudo aquilo que é antecipado, né, que faz preventivamente, você consegue um índice de resolução muito alto. Então, nós estamos lançando aqui, e eu como membro da diretoria da Unali, obviamente que sei esse trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, e nós estamos hoje, o Brasil todo, recepcionando esse trabalho, dessa campanha de enfrentamento ao câncer de mama. Pelo terceiro ano seguido, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali, realiza a ação Doe Lenços, em parceria com as 27 casas legislativas do país, como forma de aderir ao Outubro Rosa. Todos os parlamentares presentes entregaram simbolicamente um lenço para dar início à ação social. Isso tem uma simbologia muito forte, né? Só por quem passa, quem acompanha, quem já viveu isso dentro de família, vê a mulher num momento de muita sensibilidade, da queda de cabelo, né? de poder colocar o lenço. E o lenço ele realmente expressa isso, né? De você fazer esse enfrentamento. Então nisso a Unali lançou esse em todo o Brasil. Até dia 29 nós estaremos arrecadando esses lenços para depois passarmos para a rede feminina de enfrentamento ao câncer e para as entidades que realmente trabalham nesse enfrentamento. A artesã Daiane de Oliveira também participou da ação e doou um lenço que usou durante o tratamento oncológico. Hoje ela está curada e apoia a ação como forma de estimular outras pacientes a recuperarem a autoestima. A arrecadação de lenços ela é muito importante para a autoestima feminina, né? Porque nós passamos pelo processo, perdemos cabelo, cílio, sobrancelha, passamos por um processo de inchaço por causa dos corticoides, então normalmente a autoestima cai. E as mulheres elas não querem sair com a prótese capilar, né? Porque ela incomoda, ela coça, pinica. Então os lenços, você faz uma maquiagem bem legalzinha, coloca um lenço, a autoestima vai lá em cima, porque normalmente você recebe elogios e isso faz muito bem para uma paciente. Companhias de energia que operam em Mato Grosso do Sul vão ter que avisar ao consumidor quando cobranças de perdas de energia não técnicas, que na prática são os prejuízos por roubo de eletricidade, forem cobrados dos demais consumidores. Parlamentares aprovaram um projeto de lei proposto por Marçal Filho, do PSDB, para que concessionárias de energia elétrica informem aos clientes qual o valor da conta diz respeito ao rateio de perdas não técnicas, ou seja, aquelas decorrentes de furto de energia ou violação de medidores, os populares gatos. O texto segue para a sanção do governador, junto com uma mudança no calendário de eventos do Estado, apresentada por João Henrique do PL, que troca o termo divisão para a criação de Mato Grosso do Sul como referência ao feriado de 11 de outubro. É uma correção histórica, cultural. A lei de 1979 foi assinada pelo governador Marcelo Miranda como criação do estado de Mato Grosso do Sul. Mas, como na época integrávamos o Mato Grosso, criou-se uma luta muito grande pela divisão. Então nós colocamos nos calendários, nas festas, nos eventos, nas escolas, a divisão, o feriado da divisão. E agora nós queremos exaltar, colocar como feriado da criação do estado de Mato Grosso do Sul. A nossa fundação tem que ser valorizada. Rinaldo Modesto, do PSDB, por sua vez, também teve aprovada a inclusão da Cavalgada de Selvíria, que ocorre desde 2013 no calendário de eventos do estado.
O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo e já volta. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Pessoas em tratamento contra o câncer poderão ter atendimento domiciliar. É o que prevê o programa Oncodia, que prevê apoio psicológico a esses pacientes. A medida passa a ser analisada pelos deputados. A proposta é de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, e pretende proporcionar aos pacientes oncológicos o mesmo atendimento e acompanhamento que é dado a pessoas portadoras de outras doenças na rede pública de saúde. Na tribuna, o parlamentar destacou que a ideia é possibilitar a gestão do cuidado e o monitoramento contínuo. O Oncodia visa aquelas pessoas que recebem tratamento em casa, desde a descoberta do câncer até o meio do tratamento, que são fases que a pessoa convive, principalmente em relação à sua baixa autoestima. A partir do momento que a pessoa tem a notícia de que está com essa doença, contraiu essa doença, quando ela é diagnosticada, ela já toma aquele choque, aquele impacto que causa um problema psicológico muito grande, que tem que ter um suporte familiar, para que ela conviva bem com isso, porque isso também é importante para o tratamento. O câncer, ele vai progredindo numa velocidade muito grande e, às vezes, o tratamento não vem acompanhado desta forma. Então, se nós tivermos um dia, pelo menos na semana, como já acontece nos casos de dia da gestante, dia da pessoa com hipertensão, nós teríamos também esse acompanhamento, esse monitoramento, e isso favoreceria muito a cura dessa doença. Com a implantação do Oncodia, será possível um maior controle social e acesso às informações dos pacientes, como qualidade clínica, controle de agravos e seus fatores de risco, garantindo elementos para traçar estratégias de intervenção no atendimento. O parlamentar explicou que o atendimento domiciliar deverá ser realizado por equipes interdisciplinares vinculados à atenção básica. Pessoas que já estão cadastradas, pessoas que já fazem parte do sistema público de saúde, que já estão sendo monitoradas e que teriam esse dia da semana para receber a visita de médico, de psicólogo, de assistente social, para saber a quantas anda a situação dessa pessoa. Porque muitas vezes há o isolamento natural devido ao impacto da notícia e muitas pessoas não querem ir atrás de médicos, não querem procurar as unidades de saúde pela vergonha, pelo medo da rejeição. É uma doença ainda que só pelo nome que a pessoa fala já causa esse tipo de reação. Então, creio que esse dia da semana, com essa medida de acompanhar as pessoas em casa, traria melhorias no atendimento a esse tipo de enfermidade. Lei de autoria do deputado Pedro Kemp, aprovada há alguns meses, endurece penas contra atos de racismo em Mato Grosso do Sul. Na tribuna, o parlamentar disse que agora vai sugerir ao Estado a regulamentação dessa lei. Sancionada em setembro, lei proposta pelo deputado Pedro Kemp, do PT, estabeleceu sanções administrativas para pessoas físicas e jurídicas que cometem ato discriminatório por motivo de raça ou cor.
O parlamentar lembrou na tribuna que o texto precisa ser regulamentado pelo governo estadual para que tenha efeito prático. Eu entendo que essa lei necessita de uma regulamentação por parte do governo para que ela seja eficaz. Nós precisamos que o governo estabeleça qual vai ser o órgão responsável para receber as denúncias, como é o procedimento que o cidadão deve adotar para registrar essa denúncia. Depois, a lei estabelece punição, multa, para quem praticar discriminação racial. Então é preciso saber onde essa multa vai ser depositada, se vai ter um fundo específico para isso, né? E esse dinheiro vai ser aplicado em ações de combate à discriminação racial ou vai ser destinado para um outro fim. Então essas questões estão em aberto. É preciso que o governo regulamente para que de fato essa lei ela possa atingir os objetivos para qual ela foi aprovada. Kemp ressaltou que um grupo de trabalho composto por diferentes organizações já se debruça em uma proposta de regulamentação a ser entregue ao chefe do Executivo até o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Nós fizemos uma reunião com representantes do Movimento Negro, são várias entidades do Movimento Negro e também com representantes da Subsecretaria pela Igualdade Racial. Então, tem representantes do governo do estado e da sociedade civil. Nós estabelecemos um prazo até dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, para que esse grupo possa apresentar uma sugestão ao governo do estado de um decreto, né? Se o governo acatar essa sugestão, nós gostaríamos, então, ao final do mês de novembro, fazer um ato para marcar e divulgar essa regulamentação, que é muito importante que o cidadão conheça, né, e saiba como fazer valer os seus direitos no caso da discriminação racial. A audiência pública discutiu na Assembleia Legislativa a formação profissional dos sul-mato-grossenses, como elemento central na construção da dignidade e da cidadania. A necessidade de fomento à aprendizagem profissional foi o tema da audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Recente levantamento feito pelo CAGED demonstra que das 13 mil vagas destinadas aos jovens aprendizes, um pouco mais de 4.700 são ocupadas atualmente. A reunião foi uma proposição do deputado Paulo Correia, que preside o Legislativo Estadual como resultado de uma visita da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda. E os resultados do encontro não poderiam ser melhores. Além da elaboração do selo Empresa Amiga do Aprendiz e da Carta de Campo Grande, subscrita por 17 entidades que manifestaram apoio ao programa do Centro de Integração Empresa-Escola, a Assembleia irá providenciar 6 novas vagas destinadas ao projeto. Não podemos fazer uma audiência pública dessa magnitude, em que tem o Jovem Aprendiz como um programa, e a gente começou esse projeto lá atrás, quando foi sugerido pelo Tribunal Regional do Trabalho que a gente trocasse a iluminação do nosso local de hasteamento da bandeira ali na frente, você se lembra? Então, em cima disso, fomos criando vínculos e a Assembleia Legislativa participando do Jovem Aprendiz. Abrimos hoje 6 vagas, 3 para menina, 3 para menino, para que possam vir para casa. Já dei ordem para que a nossa secretária de Recursos Humanos proceda dentro do nosso convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma das ramificações toda dessa grande teia, que é a teia que atende ao Jovem Aprendiz. A Assembleia não poderia ficar de fora. Então, proativamente, já estamos participando, trazendo 6 vagas, não por causa de cota, mas por causa de consciência social, de um trabalho social que a gente vai fazer na formação desses 6 jovens aprendizes, se Deus quiser, que passam por aqui, aprendem como é que é o nosso trabalho e, de repente, podem continuar servidores da casa ou podem optar por estar em alguma empresa já contando no currículo essa experiência anterior aqui na casa. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Cândice Gabriela Arósio, compôs a mesa de debates e iniciou sua fala explicando os objetivos da Lei 10.097 de 2000, que regula o aprendizado profissional.
bem como seus mecanismos trazem benefícios aos jovens. Para ela, discussões como essa também fazem parte da missão do Ministério Público. O MP ele tem um papel importantíssimo que é de articulador social, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui na Assembleia, que é congregando a Casa de Leis, o Poder Judiciário, a fiscalização do trabalho e a sociedade como um todo, os aprendizes, para discutir a respeito dessa brecha na lei, digamos assim, para ingresso no mercado de trabalho e levar o conhecimento da população, as suas vantagens e o seu viés transformador, que a gente acredita que a aprendizagem tem. O Tribunal Regional do Trabalho no Estado também tem participado dessa discussão ao longo de 2019. O juiz Márcio Alexandre coordena um programa de combate ao trabalho infantil. Ele indicou algumas ações que o poder público podem promover a fim de preencher essas vagas remanescentes. Que nós temos percebido que ainda falta um pouco mais de esclarecimento a respeito da aprendizagem. É por isso que a audiência hoje aqui na Assembleia Legislativa é de suma importância. Depois, nós precisamos conscientizar os empresários que a aprendizagem é uma forma de experimentar os futuros empregados. É, por assim dizer, um grande contrato de experiência onde, por 2 anos, as empresas podem receber esses jovens e adolescentes, ensinar a eles o que é necessário dentro da empresa e depois de terminar esse contrato, que é um contrato de 2 anos, eles poderem se efetivar no estabelecimento. O jovem aprendiz Gabriel Santos iniciou sua experiência profissional aos 15 anos. Ele contou como sua participação o ajudou a definir sua profissão. Transformou minha vida de forma totalmente, porque imagine você, um jovem de 15 anos entrando no mercado de trabalho, sem total experiência, ser acolhido por profissionais, capacitadores, gestores, que foram te dar um sentido em si da vida. Foi através do programa Jovem Aprendiz que eu descobri a minha profissão, que eu gostaria de fazer, até onde eu queria chegar como um profissional. E na minha formação cidadã, eu creio que muda radicalmente. A gente consegue adquirir dentro desse programa a questão de ética, a questão moral, princípios dentro do programa, que nós vamos sendo avaliados corretamente e vamos crescendo. É lei. Medida aprovada pela Assembleia obriga hospitais a fixarem avisos sobre procedimentos estéticos cobertos pelo SUS após a remoção da mama. O Instituto Nacional de Câncer estima que a cada ano são diagnosticados 59 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Por isso, a Lei Federal 12.802 garante a gratuidade na reconstituição da mama que foi retirada. Mas como muita gente ainda não conhece esse direito, uma nova lei aqui em Mato Grosso do Sul obriga os hospitais e as clínicas a fixarem cartazes como este para informar as mulheres sobre o seu direito. Para falar um pouco mais sobre o tema, conversamos com o deputado Barbosinha, o autor da lei. Esta lei, ela surgiu da necessidade de levar as mulheres que tiveram mutilação, cirurgia de mastectomia para a retirada da mama, o desconhecimento, a falta de conhecimento de que elas podem fazer a reconstrução na rede pública. Esta lei ela vem exatamente através da publicidade nas clínicas e nos hospitais, levar ao conhecimento dessas pessoas que elas têm o direito de fazer a reconstrução da mama na rede pública do nosso estado de Mato Grosso do Sul ou em qualquer lugar da federação. Um dos centros de saúde que já aderiram às novas regras foi a Santa Casa de Campo Grande. Por aqui, circulam entre 7 e 8 mil pessoas todos os dias, sendo que aproximadamente 1.000 delas procuram a ala de oncologia. O gerente de comunicação institucional do hospital, João Carlos Marquesan, falou como foi o processo de adequação à lei. É muito importante para quem sofreu essa mutilação por decorrência de uma doença e o hospital, no cumprimento da sua função, não só de prestador do serviço do SUS nesse fato da reconstrução, achou importante também a comunicação desse fato, porque não importa simplesmente existir uma lei que obrigue a ser reconstruído. É também importante que esta obrigação do sistema público chegue até as pessoas que necessitam desta reconstrução, dessa reparação, para poder retomar a sua qualidade de vida, né? Para a psicóloga Raquel Almirão, que atua na psicologia clínica há 23 anos em Campo Grande, os pacientes só poderão efetivamente usufruir dos seus direitos se, em primeiro lugar, os conhecê-los. Ela falou quais aspectos da lei ganham destaque sob o ponto de vista dos pacientes que lutam contra o câncer. Eu vejo clareza e transparência. A mulher, a gente não pode entender
que todas as mulheres sabem disso, porque isso não é uma verdade. A gente não tem condições de saber o número de mulheres que entram para uma cirurgia de retirada de um tumor mamário tem conhecimento naquele momento de que elas podem ter acesso a essa consulta para saber se a cirurgia, se a mama delas pode ser reconstruída ou não. Quem já passou por esse problema também aprova a lei. A publicitária Fabiane Rezec, que retirou um dos seios após o diagnóstico do câncer, fez a reconstrução no mesmo procedimento cirúrgico. Para ela, a informação é a principal aliada das mulheres que recebem uma notícia tão preocupante como esta. É essencial a reconstrução da mama para finalizar esse processo do tratamento com alegria, né? Saber que você vai estar esteticamente bem, se olhar no espelho com satisfação, mesmo por tendo passado por etapas difíceis. Então, a partir do momento que você entra na sala de cirurgia, sabendo que você vai sair de lá por direito seu, com a mama reconstruída, já é outro, você já vê a história sob outro prisma. Então, é bem mais tranquilo. E informar isso para a mulher é de suma importância, para ela poder planejar a vida pós-cirúrgica, né? Para autoestima, para o reconhecimento corporal depois da cirurgia, ela se olhar no espelho e entender que ela não tem a mama, mas que o silicone está ali para fazer as vezes disso, sem dúvida nenhuma, muda completamente o dia a dia da mulher. Sessão especial do Parlamento Jovem trouxe crianças ao plenário da Assembleia Legislativa para debater o futuro do país. Na tribuna, os pequenos defenderam um país justo e sustentável. O Parlamento Jovem de outubro foi totalmente dedicado às crianças. No mês em que um dia destacado do calendário para comemorar as alegrias da infância, foi a vez dos pequenos dizerem como desejam encontrar o país quando já estiverem crescidos. Aos poucos, eles foram chegando e lotando o plenário Júlio Maia para se tornarem deputados por um dia. E assim que começou a sessão, foi a vez de usar a tribuna. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem queimadas e sem desmatamento ao meio ambiente. Eu quero que parem as brigas, porque tem gente que pode se machucar. O Brasil que eu quero é um Brasil mais justo e mais humano. A igualdade é um princípio a ser respeitado. A gente tem que lutar contra a desigualdade. Eu também desejo que todos respeitem os mais velhos. Cada um dos 17 parlamentares kids expressou um desejo de mudança na sociedade. Esse foi o espírito do discurso de Luiz Gabriel, de 9 anos. Você tem que tomar uma atitude, ao invés de você esperar que alguém vai fazer isso no seu lugar. Porque, vamos dar um exemplo. Se alguém te maltrata ou te agride, você ensina ela que ela está errada de maneira correta, ou você parte para a violência de maneira incorreta? Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém, só que eu quero ajudar todo mundo a fazer a sua parte, mesmo que seja insignificante o esforço. O coordenador da Escola do Legislativo, Benhur Ferreira, falou como surgiu a ideia de homenagear as crianças, trazendo elas para a Assembleia. 2 filhas de uma servidora nossa, da Secretaria Legislativa, me mandaram um vídeo e desafiando, eles falaram: tio Benhur, por que vocês não organizam o Parlamento Kids? Isso faz uns 6 meses. Isso ficou dentro da gente, a gente ficou pensando que maneira, e hoje a gente presenciou um dia histórico, né? As crianças ocuparam a tribuna, falaram de meio ambiente, contra o bullying, a favor da igualdade. Eu acho que valeu muito a pena essa energia, né? Acho que a gente comemorou o Dia das Crianças com muita responsabilidade, do jeito que as crianças gostam. Eu tenho certeza que elas saem daqui com mais vontade de estarem participando, né? Com mais assim, aquele gosto da cidadania e com essa coisa pura, linda que a criança tem. E não foram só os deputados kids que atuaram hoje, não. 2 deputados da 11ª legislatura prestigiaram o Parlamento Jovem dessa edição. As crianças precisam ter contato com a política. Como eu falei aqui na minha saudação, elas precisam entender também que a política é algo necessário, é algo importante. A sociedade não vai conseguir receber uma organização se não for através da política. E muitas das vezes pela mídia as notícias chegam muito distorcidas com relação à boa política. Então a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, está de parabéns por trazer as crianças para essa casa, para também ter contato com o Parlamento Jovem, para que eles aprendam mais sobre cidadania e a importância do envolvimento com a política, como eu disse, com a política saudável. Deputado Renato, você trouxe a sua filha também. Qual que é o sentimento de ver ela, talvez,
trilhando um futuro na política, assim como o pai? Primeiro, parabenizar a Assembleia Legislativa, o Benhur, que é o diretor da nossa escola, Rames Tebet. A gente, como disse aqui o nosso colega Herculano, cada vez mais é preciso que nós incutemos na mente dos nossos filhos, da juventude, a importância que é a política. A política é a arte ou uma ciência de bem administrar aquilo que é de todo mundo, que lamentavelmente no Brasil se confunde a política com a politicária. Portanto, quando você começa a mostrar para a criança cada vez mais cedo de que a política ela é o único instrumento que nós temos para mudar a vida das pessoas, de cuidar do meio ambiente, de permitir com que haja saúde, segurança pública, com que as famílias realmente tenham seus direitos garantidos, isso é importante porque quando ela crescer, ela vai ter uma visão diferente e os futuros deputados, os futuros vereadores, os futuros governadores e até o presidente da República, são eles que daqui a 20 anos vão estar no comando. Portanto, esse é um projeto brilhante. O bom seria que em todas as assembleias legislativas do nosso país tivéssemos, começando pelo Parlamento Kids e o jovem, para que a gente possa efetivamente construir aí uma sociedade mais justa, mais fraterna, acima de tudo, mais tolerante e mais humana. Portanto, eu estou muito feliz de estar aqui junto com o Herculano, com o Benhur, com todos os parlamentares Kids e de forma especial aqui em nome da minha filha Lorena, que a frase dela é uma frase que a gente sempre usa, né? Que é de um dia, e espero que esse dia não seja tão distante, que tenhamos realmente um país mais justo e um país mais humano. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar. Essas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code, que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!